para ler, gente? Tá vendo? Bem, eu vou ler. Hashtag Telas Brasil Adentro, criando cineclubes caligráficos. Bem, então como vocês viram aí, essa caligrafia vem da caneta que o Dziga Vertov já previa, né, em 1920. E como diz nesse filme, como diz nesse filme, com certeza a história do cinema seria outra se o Estado russo realmente com sentimento lapidado tivesse entendido, como dizia Dziga Vertov, The Birth of a Nation já está sendo feito na América por Griffith. Nós não podemos repetir a mesma coisa. Nós precisamos de fazer fábrica de câmara de negativos e entregar para o público para uma nova, isso que é uma nova consciência, um novo nível de consciência que a tecnologia está nos proporcionando. Pois bem, levou esse tempo todo e chegamos a hoje, aonde a caneta de cada um está aqui, né? Opa, essa não é a minha, mas a minha está aqui, né? E eu faço meus filminhos, você faz seus filminhos, etc. E eu, então, que passei alguns anos, não vou dizer que longe, porque eu não estava longe, mas fui enxotado do cinema por 2 vezes na minha vida. Esse magnífico depoimento dela sobre o cinema independente, quando nós assentamos aqui, estamos numa conversa sobre ser independente e tal, e agora eu estou chamando de caligráfico, enfim, já teve N definições, o cinema, é justamente porque ele teve N maneiras de ser feito, né? E na sua história veio sendo feito o cinema comercial, etc. Depois, na minha geração, nasceu a ideia do cinema de autor. Então, em vez de assinar roteiro e direção, começou-se a assinar um filme de Antonioni, um filme de tal, papapá. Agora, a tecnologia é que vai mudando e aquela intelectualização do tal cinema de autor chegou ao que eu estou, então, cognominando de cinema caligráfico, tentando pegar um fio da meada perdido na história da própria evolução do cinema, porque por questões outras que não tinham a ver com o cinema, tinham a ver com política e tudo. Então, o seu depoimento é interessantíssimo, porque mostra, primeiro, que em todos os ciclos do cinema brasileiro, o cinema brasileiro tem público para se sustentar economicamente. Nós somos um dos maiores mercados de cinema do mundo, entregue a Hollywood. Então, eu tenho lembrado muito de meu pai e vou de novo contar isso, que quando eu fiz o filme que passou ontem na praça, em 1967, O Roteiro do Gravador, eu estava estudando filosofia nos 2 anos anteriores e assisti no Paissandu, não só assisti, mas participei daquela energia coletiva de jovens que, no nascer ali de um Brasil pulsante que havia na minha geração, com bossa nova, com o futebol arte, com a arquitetura, com a jardinagem, enfim, com João Gilberto, com tudo, aquele Brasil tinha também o cinema novo e a evolução do cinema vinha acontecendo e aquela ideia de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça podia ser, então, cada vez mais livremente praticada e, justamente, sempre provocado por alguma coisa, alguém inventa o Festival JB Mesbla. E aquilo fez com que uma juventude feita a minha, que era cinéfilo, apaixonado por cinema,
já tinha até arriscado a escrever umas críticas de cinema lá em Belo Horizonte, mas pior que isso, a publicar, brigando com Hitchcock, etc., não, os pássaros, tal, porque o cinema brasileiro e tudo que vinha de fora e tal, então é o que dizia o Paulo Emílio Salles Gomes, né? Que qualquer filme brasileiro é melhor do que qualquer filme estrangeiro. Porque é isso. Nós precisamos, toda cultura precisa de se olhar no olho. Senão não existe, senão ela vai para o beleléu, né? Então, o cinema, que hoje é tão, uma coisa assim tão próxima de nós, né, cada vez mais, principalmente com essa possibilidade que temos de fazer, e há que pensar até, ou eu ouso pensar, até de uma forma de ficção científica, de que nós seremos biônicos. Eu, em 1973, morando na Dinamarca, de 73 para 74, quando meu filho nasceu, eu morava na Dinamarca e tinha um grande amigo com quem eu traduzi o Sagrada Família para uma cópia 16mm que foi subtitulada pelo filme Museu Amsterdã, Robert Hellman. E com ele eu conversava muito sobre uma ideia que eu estava tendo, que era eu nem sabia que era tão ligada a Dziga Vertov. Eu tive vários encontros na vida com Dziga Vertov, por acaso, coisas me levaram a reencontrá-lo. E eu conversava porque eu tinha tido a ideia do Super Cameraman, um personagem, um super-herói, que tinha duas lentes de contato que filmavam tudo, e um botão da camisa que gravava tudo. E esse super-herói entraria, então, em diferentes histórias, mas com um lema que era um espião entre o amor e a intriga. E esse super-herói, a primeira história que eu e o Robert Hellman começamos a escrever correndo e tal, para poder... a ideia era produzir e jogar nos cinemas antes do desfecho daquela história na qual o super-herói tinha entrado. No caso, o Watergate. Então, era para poder pegar, antes do desfecho de Watergate, pegar e influir no processo histórico com a participação do nosso super-herói. Então, esse tipo de cinema que nós estamos cada vez mais próximos, né, é o cinema do diálogo. Então, outro dia, né, tem um filme que eu fiquei conhecendo, Lúcio Branco. Eu fiquei conhecendo aqui ano passado com a Sinais Ganzerla, que estava lançando Desmonte do Monte. Eu achei ótimo aquele filme, então sentamos, conversamos uma noite inteira, e o Lúcio Branco, desde então, nesse meu reencontro com o cinema, virou um parceiro, amigo, irmão, e fez um filme que está passando aí já, um curta-metragem sobre o meu trabalho, que chama-se Traveling Adiante. E nesse Traveling Adiante, ele me instiga, me propõe, ele usa imagens minhas, tal, não sei o quê, e uma série de gravações, ele me instiga a completar algo que ele diz que são algumas definições de cinema. Cinema de espetáculo, cinema de me lembro agora, tal, e o cinema cachoeira, que é a famosa definição romântica maravilhosa do Humberto Mauro, né? Cinema é cachoeira. Então, é isso, é o inesperado, é a emoção, tanta coisa que está ali nessa coisa. E ele me instiga e eu viro e falo, cinema é consciência. Porque isso é o que o Dziga Vertov propunha, e é isso que eu estou propondo com essa ideia de sair pelo país, aonde me levarem. Eu dormi no sleeping bag, assim, foi ótimo, toda a vida, nunca perdi esse hábito, e é uma coisa que, aonde me quiserem, me dando passagem de ida e volta, e me recebendo para apresentar
o meu cinema caligráfico, que não são todos os meus filmes, mas são aqueles filmes que, sem saber, mas coincidentemente, ao longo da vida, na hora de fazer a apresentação, eu cismava de fazer eu mesmo. E eu fui lá na truque, desenhei, etc. Então, todos eles têm essa caligrafia que esse último que vocês viram tem também, né? E depois, agora, fiquei alguns anos longe do cinema e, de repente, tenho uma espécie de... voltando, reencontro pessoas de 30, 40 anos, etc., jovens diante de mim, que estou com 74, e que me ajudam a reunir os cacos e montar aquilo e chegar à conclusão de qual é o papel do cinema na minha vida, né? Eu, enquanto artista brasileiro. Então, aí eu queria contar essa história de que quando eu fui, história não é essa, esse fato de que quando, em 1966, provocado por alguém que criou o Festival JB Mesbla, eu, um jovem, querendo encontrar um rumo na vida, porque essa é a grandiosidade da juventude, né? A juventude te põe diante da vida e fala, agora você escolhe. Somos o Teorema. Exatamente. Teorema e Scott Fitzgerald. Eu li This Side of Paradise, este lado do paraíso, do Francis Scott Fitzgerald, aos 21 anos, e ele escreveu aos 21 anos. E tem um momento no final em que Emory, o personagem, retornando ao campus da Universidade de Princeton, assenta numa pedra, começa a raciocinar sobre a vida e fala consigo mesmo. Na vida, a gente tem duas possibilidades: ser personagem ou personalidade. Dificilmente consegue ser as duas coisas. Isso ficou marcado para mim. Isso é cultura. Por que essas coisas marcam a vida das pessoas, construindo a vida das pessoas? Por que é importantíssimo que um Estado, um país, uma nação dê essa chance a todos os seus filhos? Por que é um absurdo, de repente, um país, uma nação está sendo governado por pessoas que dizem que ciências humanas não interessam para construir a vida, né? Filosofia, se você puder pagar, você paga e vai fazer filosofia. Olha, que absurdo. É um absurdo aonde nós estamos chegando, a esse nível da ditadura que já está aí imposta através de vários canais à nossa cultura. Porque o fundamental é isso. Nós nos entregamos, se não tivermos no sangue, na veia, a nossa cultura. Então, o Criando Cineclubes Caligráficos, a minha faixa, hashtag, é uma resistência, uma forma de sair por aí resistindo e convidando as pessoas a reverem esse conceito de cineclube e fazer, como foi o Humberto Mauro lá, né, um cineclube caligráfico, um cineclube onde, além de você aprender e ver os clássicos, você vai ter uma vez por mês, a turma vai se encontrar para verem os seus poemas, igual os poetas reúnem para fazer sarau, fazerem seus saraus de cinema, ali daquela cidade, daquela turma, por aí afora. Então, é uma coisa que eu estou colocando na mesa para receber parcerias, receber a gente que queira divulgar essa ideia e ajudar comigo a construir um cinema caligráfico de todos os brasileiros para nós brasileiros. Isso é o que eu espero seja a minha contribuição dentro desse tema. Eu tive o prêmio de realizar em 1980 no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, o primeiro encontro do cinema brasileiro independente. Então, essa questão da palavra tem muito a ver com
no caso, nós, a minha geração, nós éramos chamados de cinema marginal. Isso vinha de fora e era uma pecha. Era para nos colocar fora do sistema. Só que não deixa de ser uma verdade. Eu assumo com muita honra. Fiz um cinema marginal, fora do esquema, fora da Embrafilme, fora disso tudo. Então, voltando a esse encontro com meu pai, eu arranjei, quando eu quis fazer o roteiro do gravador, eu arranjei aqui no Rio, com o fotógrafo, com o Mário Carneiro, com todo mundo, etc., a promessa de que no dia que eu arranjasse as condições de fazer o meu filme para o próximo Festival JB Mesbla, eu iria lá na casa dele, ele me emprestava a câmera, o fulano fazia isso e tal, chamei o Tonati falou que fazia a câmera e coisa, então arrumei todas as condições, mas faltava a lata de negativo. Eu peguei um trem, fui para Ponte Nova, minha cidade natal, e assentei com meu pai e pedi meu pai, tá, só falta isso, são R$1.200, isso me arranja e tal, não sei o quê. Ele veio para mim e falou, Silvio, você sabe que eu queria que você fizesse advocacia. Seu avô deixou uma banca de advocacia que garantiria a sua vida. Você insistiu, queria fazer filosofia, etc. Eu falei, tá bom, esse país nunca deu importância à educação, mas se ele conseguir chegar ser um professor universitário, ele pode ter uma vida digna. Eu aceitei, sua alma, sua palma. Agora, no meio da faculdade de filosofia, você vem aqui me falar que você quer fazer essa aventura de fazer cinema, não faça isso, meu filho. Eu virei e tal, depois termine a filosofia, aí depois, quando você aposentar, então você começa a fazer cinema. Eu falei, meu pai, mas aqui, o senhor está querendo que eu faça cinema como amador. E eu quero fazer como profissional. E os militares, olha, eu era contra os militares e ele era a favor. Mas eu falei, mas os militares acabaram de criar a Embrafilme, nós vamos ter a indústria de cinema no Brasil e tal. Ele olhou para mim e falou, ô Silvio, eu já vivi a era da Vera Cruz. E sei que enquanto existir Hollywood, não vai haver indústria de cinema no Brasil. Você vai ficar de pires na mão para fazer seus filmes. Eu falei, não, mas isso aqui, então... Aí ele tirou um talão de cheque, virou e falou assim, ó, você me colocou na seguinte situação. Primeiro, eu sei que tudo que você falou que você conseguiu, eu sei que você conseguiu. Agora, o que você está me pedindo, R$1.200, eu tenho condições de te arrumar. Não quero te arrumar. Mas, e se eu não arrumar, e amanhã, isso for tão importante na sua vida que eu vou ser o peso? Eu não posso. Eu vou assinar o cheque e agora vamos parar de discutir, porque você sabe que eu não gosto de discutir, vamos conversar. Mudou de assunto, eu vim e fiz o roteiro do gravador. Mas eu ouvi dele isso, enquanto existir Hollywood, não vai haver cinema no Brasil. E nós continuamos, a nível de cinema, nesse impasse. Porque outro dia os Vingadores pegou 80% das salas do Brasil, assim, né? E ao tempo todo isso. Então, a gente precisa realmente desse debate e de enfrentar essa situação, né, de colocar isso aí e tocar o barco. Muito obrigado.